Fruto de uma alimentação inadequada ou de poucos cuidados de manutenção, os dentes são muitas vezes vítimas fáceis dos nossos erros. Quando se perde um dente, é impossível recuperá-lo, mas felizmente técnicas atuais já permitem substituí-lo de forma praticamente indetetável. É sobre estas técnicas que hoje vou conversar com o Paulo Maló. Olá, Paulo, como está? Falar de dentes que são substituídos é falar normalmente das placas, daquilo que nós chamamos as placas. Hoje em dia há outras técnicas e outras possibilidades. As placas hoje em dia já não se usam. Já passaram à história. Já passaram à história. Hoje em dia nós usamos aquilo que se chama as próteses fixas, não as próteses removíveis. As próteses fixas podem ser, as pessoas chamam pivôs, não é? Que são coroas, são dentes que são encaixados nas nossas raízes naturais, ou então podem ser dentes que são encaixados em raízes falsas. Essas raízes falsas chamam-se implantes. Portanto, isto hoje em dia é o que nós fazemos. Agora, como é que é possível perder um dente e ficar com a raiz intacta de modo a poder encaixar um dente falso? Um dente são duas peças, podemos dizer assim. Que mesmo autónomas? Não, não são autónomas. Um dente é um órgão que tem uma raiz e aquilo que é chamado uma coroa. A coroa é aquela parte branca do dente que se vê. A raiz é aquilo que está dentro do osso que não se vê. Portanto, isto é um dente. Pode-se perder a coroa do dente, porque as pessoas dizem o dente, mas a raiz ficar e poder ser aproveitada para pôr uma coroa nova, para pôr um dente novo. Se não tiver raiz, então tem que ser posto uma raiz falsa, chamada um implante. Tão simples como isto. Isso pode ser feito dente a dente, não é preciso tirar toda a dentadura ou todos os dentes mais próximos para fazer esse tipo de implante. Pois, o implante é uma raiz falsa, é colocada num sítio onde não há uma raiz natural para suportar o dente. E não fica com coisinhas a prender nos outros dentes, hastezinhas a ver. É como se fosse realmente o nosso dente, da cor dos outros dentes. É impossível distinguir a diferença entre um dente natural e um dente através do implante ou um dente fixo através de uma raiz natural. Agora, todos nós temos dentes completamente com cores diferentes, com formas diferentes. Como é que isso é feito? Há um molde para todos? Os dentes, a cerâmica dos dentes, o branco que as pessoas veem, é feito por um especialista, chamado um ceramista, que faz o dente de acordo com os dentes vizinhos, com as cores, com as tonalidades, com os pigmentos, com a forma, com algumas falhazinhas que existam. Isso é um trabalho de artista. É um escultor, portanto. É um escultor. Agora, há fórmulas dessas duas que me apresentou, umas mais indicadas para umas pessoas e outras para outras? Ou isso tem mais a ver com questões financeiras do que outras? É ao contrário da dieta. Não, mas é um bocado como a dieta. Cada pessoa tem um tratamento óbvio, que é um caso, não é? Mas, geralmente nós podemos dizer que todas as pessoas podem e devem ter dentes fixos. Não se deve usar dentes de tirar e pôr na boca das pessoas. Porquê? Quais são as desvantagens? As vantagens são enormes. Há uma desvantagem de conforto, logo a priori. Há uma desvantagem de falta de higiene oral também. Mas aparentemente é mais higiênico. Tirar, lavar, fora e voltar a pôr. Não é mais higiênico porque tem montes de reentrâncias, geralmente são feitas de plástico, o plástico é poroso, acumula mais bactérias e depois faz força na gengiva e nos dentes através dos ganchos ou sem ser ganchos. A nossa boca não foi feita para suportar as forças de ganchos e sem ser ganchos sobre a gengiva. E geralmente essas forças fazem com que mais tarde se percam dentes ou se tenham dentes a abanar ou dentes mais descarnados. Porquê? Porque essas hastes vão prejudicar os dentes onde estão presas? Exatamente. As hastes fazem força em alguns dentes só, não é? E esses dentes não foram feitos para suportar tantos dentes pendurados neles, digamos. Então nós não devemos, por variedíssimas razões, usar as próteses de tirar e pôr. Agora, a maior parte das pessoas, enfim, os portugueses, aquela ideia de que as pessoas vão envelhecendo e vão perdendo os dentes, não é? Não tem que ser necessariamente assim. Isso é completamente falso. Mas as pessoas optam quase sempre pelas placas, não é? Essas próteses removíveis que são mais baratas. O facto de envelhecer e perder dentes é uma coisa completamente absurda. As pessoas têm que tirar isso da cabeça. Quando envelhecemos, nós podemos ficar com os dentes mais escuros. Os dentes, à medida que nós vamos envelhecendo, os dentes vão ficando escuros. Mas isso branqueiam-se. Aliás, já tivemos um programa a falar sobre branqueamentos. Os dentes podem ficar mais gastos. O cabelo pode cair. Ficamos com rugas. Mas não ficamos com falta de dentes.
A falta de dentes é uma questão de dieta, tem a ver com o programa 2, a dieta. As dietas alteram a qualidade dos dentes. A composição e a qualidade dos dentes nos primeiros anos de vida, especialmente nos primeiros 10 anos de vida. E as dietas alteram também a composição dos alimentos que ficam, digamos, encravados, agarrados aos dentes, que podem ser mais cariogénicos, ou seja, podem promover mais cáries ou menos cáries. Os açúcares, os hidratos de carbono, fazem mais cáries. Os legumes não fazem cáries. Agora, voltando à questão financeira, e porque em Portugal as pessoas muitas vezes, ou por desculpa, ou porque é mesmo assim, os seguros de saúde também não apoiam muito a ida ao dentista e muitas vezes recorrem ao mais barato. E há uma grande diferença entre as próteses fixas e removíveis? Há uma grande diferença, há uma enorme diferença. Este é o problema. Se não houvesse diferença, ninguém andava com placas de tirar e pôr na boca, que isso é uma coisa absurda. O problema é pura e simplesmente económico. E não há possibilidades nenhumas de nenhum governo apoiar o mutilado. O mutilado é a pessoa que não tem dentes, ou que não tem alguns dentes. É como não ter uma perna, para todos os efeitos. Na Suécia tentou-se fazer, através da ação social, foram classificados como mutilados, e então, como mutilados, tinham direito a ter dentes também fixos. O que acontece é que na Suécia... Estão anos-luz em desenvolvimento. Não, é que tiveram que parar com o programa porque não havia dinheiro para pagar aquilo tudo. Para sustentar. Também exatamente. Lá tem muitos desdentados. Em todo o mundo. Em todo o mundo. Nós prevemos que na Europa existam cerca de 10 milhões de desdentados totais. O que Mas vocês vão continuar a ter trabalho, nunca mais acaba. Agora, há pessoas que não podem pôr estas próteses fixas? Não. Não existe hoje nenhum caso que se possa dizer você não pode pôr próteses fixas ou não pode usar implantes. Não existe hoje. Existem alguns casos em que para colocar dentes fixos tem que se colocar implantes primeiro e poderá ser mais ou menos trabalhoso, uma cirurgia mais ou menos delicada. Só para ter ideia, a colocação de um implante para substituir um dente demora cerca de 5 minutos. Não há, hoje em dia, não há tratamento nenhum no dentista que dure 5 minutos. Só os implantes. É como fazer Lego. É como fazer Lego. É extremamente fácil e é uma coisa rotineira. O que acontece é que, em alguns casos, não é possível fazer o implante sem fazer outro tipo de tratamentos. Portanto, não se pode dizer que não é possível, pode dizer é que é possível, mas terá que fazer mais tratamentos. É verdade que os fumadores têm quase sempre que ser sujeitos a tratamentos porque têm um problema de desossificação? Não, não existe desossificação. Os fumadores têm um problema. Tem um problema, não é? Mas tem nos pulmões, nos dentes também tem? Tem um problema no corpo inteiro. O fumo tem duas ações. Uma ação sistémica, ou seja, atua no corpo inteiro, não é? Aliás, o cancro da bexiga, por exemplo, está ligado aos fumadores. E porquê que é da bexiga, não é? Que eu saiba, não fumo nenhum sítio lá perto. Mas tem uma ação local. Por exemplo, os fumadores de cachimbo ou os fumadores de charuto têm tendência a perder os dentes na zona em que o fumo entra, que é muito fumo e muito quente. Pois, e há quem fume cachimbo ou charuto até para evitar os malefícios do tabaco. É um erro. Fumar cachimbo... Fumar cachimbo, geralmente, as pessoas que fumam cachimbo, geralmente têm, na zona onde põem o cachimbo, se é da direita ou da esquerda, têm a perda total desses dentes à volta. Queimam, literalmente queimam a gengiva, queimam os dentes. Muito bem. Eu sei que tem recebido muitas perguntas para o seu mail, mas já importa aqui fazer uma correção para todos os nossos espectadores e espectadoras endereçarem as perguntas para elasemarte@sic.pt. O Paulo Maló vai responder a todas, provavelmente trazer aqui algumas como tema de conversa, mas as perguntas devem ir todas para o mail elasemarte@sic.pt. Por hoje é tudo. Muito obrigada por esta conversa. Nós vamos continuar a falar de saúde.